Bom, pessoal, então essa é a nossa aula 3. Eu vou iniciar aqui resolvendo um probleminha da lista aí para destacar uma coisa que a gente não comentou na aula passada, que é como que você pode usar a energia potencial gravitacional para calcular o trabalho da força gravitacional. É um exemplozinho tirado da lista. É esse problema que está aqui. Você tem três massas aqui, tá? A massa Mzinho, que está aqui, que é a que vai se deslocar, e duas massas Mzão aqui e Mzão aqui. As duas massas aqui vão permanecer estacionárias, como você vai ver. Vamos ver o que ele diz aqui. Uma partícula de massa Mzinho, essa que está aqui, está inicialmente no ponto A, como ele está mostrado aqui na imagem. É uma distância D do centro de uma massa, de uma esfera uniforme, e é uma distância, está vendo aqui, D, né? E uma distância 4D, isso aqui é 4D, tá? Da outra massa que está ali, do centro de uma outra esfera, ambas de massa Mzão. Mzão aqui e Mzão aqui. Ambas as massas Mzão muito maior do que Mzinho. Ok? Muito bem. O que ele quer dizer qual é o ponto aqui de dizer que ambas as massas Mzão é que nem problemas que envolvem a Terra e uma maçã, ou a Terra e um foguete. Quando você desloca a partícula mais leve, a atração gravitacional que a atração gravitacional mútua é igual, né, para ação e reação. A força gravitacional causada pela maçã ou pelo foguete sobre a Terra, imagina que você quer a Terra, né, não é capaz de produzir uma alteração de energia cinética significativa na Terra. Ou no caso da Terra, se você está num referencial onde a Terra está parada, isso é sinônimo de dizer que a Terra não consegue se deslocar. A aceleração é tão minúscula que a Terra sente devido à atração gravitacional dos outros objetos, objetos mais leves, né, tipo um foguete e uma maçã, ou coisa que o vale, é que você pode supor que ele está parado. Então, essa observação de que ambas as massas Mzão são muito maiores do que Mzinho são pertinentes porque a gente vai poder imaginar que os Mzões não se deslocam durante a movimentação do Mzinho, que é o que vai acontecer aqui, porque é o que ele diz aqui. Ó, se você mover a partícula Mzinho para o ponto D, é isso aqui que ele está imaginando. Aqui, ó. Se você mover a partícula para o ponto D, durante esse deslocamento aqui, veja que esse deslocamento que a partícula faz, não só, ela está sob a ação da gravidade dessas duas massas, sim, mas sob a ação também da sua mão, digamos assim, né? Ou de um foguete, ou sei lá o que, né? Que fez ela fazer essa coisa. Ela não está sob a ação apenas da atração gravitacional dos dois emisões. Tem alguma outra força que faz com que ela execute uma determinada trajetória. Tá? Mas durante essa trajetória aqui, durante essa coisa que ela faz aqui, as massas Mzão aqui, elas só sofrem, supostamente, ele não diz nada, né? Mas só sofrem a ação da atração dessa maçãzinha aqui que está andando aqui, né? E essa força que elas sentem é uma força, elas sentem realmente uma força. Mas a aceleração que elas sentem devido a essa força é minúscula, porque é a força, né, dividida pela massa delas. Como a emissão é enorme, a aceleração que ela sente é muito pequenininha. Isso é sinônimo para você poder supor que, caso elas estejam inicialmente paradas, elas permaneçam paradas. Elas não conseguem, elas não vão se movimentar por conta da movimentação dessa massa mais leve, tá? Então, esse aqui, o fato, ele dizer que o Mzão é muito maior do que o Mzinho, é para você poder supor que durante o deslocamento do Mzinho, as duas massas permanecem estacionárias, ok? Aí, o movimento envolve outras forças além da gravitacional, como eu falei, né? Nunca a partícula Mzinho, sob a atração dessa massa e dessa massa, executaria uma trajetória maluca como essa, né? Mas eu consigo calcular o trabalho da força gravitacional mesmo em situações, sobre a massa Mzinho, né? Mesmo em situações onde há outras forças além da gravitacional. Porque é exatamente isso que a energia potencial gravitacional permite você fazer. Né? O trabalho de uma força conservativa é fácil sempre de calcular porque ele envolve simplesmente a diferença de energias potenciais. Né? Não interessa a trajetória. Por isso que ele não especificou exatamente a trajetória, se foi assim, ou se foi como eu desenhei, ou se foi por cima, não interessa. Como a força gravitacional, que é a força que eu quero calcular o trabalho, é a força gravitacional. Né? O trabalho da força gravitacional é simplesmente a energia potencial gravitacional antes da massa Mzinha aqui, menos a energia potencial gravitacional depois. Só isso. Tá? Esse vai ser o trabalho da força gravitacional dos Mzões sobre o Mzinho. Tá? Quanto foi esse trabalho realizado pela força gravitacional resultante sobre a partícula? Entenda, né, o que eu estou calculando. Durante esse deslocamento aqui, suposto aqui, né, a partícula está aqui, ela está atraída por essa massa Mzão e está atraída pela outra. Né? Depois, quando ela está lá mais adiante, a atração é outra coisa. Tá? São duas forças que ela está sujeita. As duas forças conservativas. Tá? Então, eu posso calcular o trabalho das duas forças como a diferença da energia potencial gravitacional antes
E depois, muito simplesmente, se eu defino essa função U de x aí como sendo a energia potencial gravitacional entre a massa mzinho e uma das duas massas, né? Tá vendo ali? Menos gzão, mzinho sobre mzinho e mzão, né? Dividido pela separação entre elas. Se eu escrevo em termos desse U aqui, eu consigo calcular facilmente o trabalho. O trabalho sobre a massa mzinho, quando ela faz isso aqui, da força gravitacional, né? Não estou incluindo a força da minha mão, né? Vai ser, esse primeiro colchete aqui é o trabalho dessa massa que está aqui, ó. A energia potencial gravitacional para uma separação em D, tá vendo aqui? Essa era a energia potencial gravitacional antes. E a energia potencial gravitacional depois, ela está separada 4D dessa outra coisa aqui. Por isso que é o D menos o 4D. O que é isso? Isso é o trabalho nesse deslocamento da força gravitacional devido a essa massa. A esse trabalho, você adiciona o trabalho feito por essa outra massa que está aqui. Aí aparece invertido, né? A situação antes, a energia potencial gravitacional antes, envolvia uma distância 4D. Por isso que aqui aparece o 4D. E depois, quando ela está aqui, envolve uma distância D, né? Aí você percebe que tudo se cancela aqui, né? O D cancela com menos o D e esse aqui cancela com esse. O trabalho gravitacional, o trabalho da força gravitacional sobre a massa mzinho, ao ir daqui para cá, em qualquer caminho, é zero. Ok? Aí eu pergunto agora se você sabe se você aprendeu em Física 1. Tá, então o trabalho das forças gravitacionais é zero. Mas e o trabalho da minha mão? Isso eu não posso afirmar, pelo seguinte motivo. A sua mão e as duas forças gravitacionais são todas as forças que estão agindo sobre a massa mzinho, né? E o trabalho da sua mão eu só consigo saber se eu for informado qual é a energia cinética da partícula aqui. Porque aí eu uso o teorema da energia cinética do trabalho, que diz que a variação da energia cinética em uma massa é o trabalho de todas as forças que agem sobre a partícula. O trabalho das duas forças gravitacionais eu já concluí que é zero. Então o trabalho da minha mão vai ser exatamente a variação da energia cinética. Mas como ele não informa a variação da energia cinética, eu não tenho como saber. Tá? Ok, o que mais que ele pergunta aqui sobre trabalho? O trabalho realizado pela sua força. Aqui, bem entendido, a força que a massa mzinho executa sobre essas duas massas aqui. Tá? Por exemplo, aqui, quando a massa mzinho está aqui, a massa mzão sente uma força igualzinho e oposta. Quando a massa mzinho está aqui, essa massa aqui sente uma força igualzinho a essa, só que oposta. Mas a diferença da massa mzão para a massa mzinho é que uma se desloca e a outra não se desloca, né? Então, como a partícula que não se desloca, ela pode até estar sujeita a forças, mas o trabalho dessa força é zero, entende? Esse aqui é o ponto. Então, o trabalho sobre as duas massas mzão, porque elas não se deslocam, é zero, porque sem deslocamento não há trabalho. Ok? Muito bem, agora sim, isso aí termina esse comentáriozinho aí sobre trabalho de força gravitacional. Agora, caminhando na direção das leis de Kepler. Primeiro, eu tenho que lembrar vocês aqui sobre o que é uma elipse, né, por conta do fato de que a trajetória dos planetas em torno do Sol é elíptica. Então, eu tenho que lembrar você que figura geométrica é uma elipse. Uma elipse é uma curva definida por dois pontos, chamados os focos, está aqui mostrado aqui com dois pontinhos pretos, e duas distâncias. Tá? Então, os dois pontos estão aqui estabelecidos. Que duas distâncias são essas? É a separação entre os dois pontos, né, D, e essa distância C é a soma das distâncias de um ponto sobre a curva até um dos focos, mais a distância desse ponto até o outro foco. Tá? Em qualquer ponto aqui ao longo da elipse, a soma das distâncias desse ponto até um foco mais a distância desse ponto até o outro foco é a mesma. Nesse ponto aqui, por exemplo, essa soma dessa distância mais a soma dessa distância que está aqui é igual a esse Czão que está aqui. Então, essas duas distâncias aqui definem completamente a elipse. A primeira distância, Dzinho, diz qual é a separação entre os dois pontos. É 1 centímetro, é 2 centímetros, é o que seja. E esse Czão, que obviamente é maior do que o D, né, define a constante, que é igual à soma das distâncias dos pontos até o foco. Tá certo? Essa definição geométrica de uma elipse leva você a uma maneira prática de você desenhar a elipse. Né? É isso que é mostrado aqui no próximo filmezinho.
Maneira fácil de desenhar uma elipse. Olha lá, essa distância daqui até aqui é o Dzinho, né? Esses dois palitos vão fazer o papel dos focos. Aí ele passa um barbante, um barbantezinho, um círculozinho, né? Um loopzinho de barbante, né? E aí bota o pilô ali na ponta. E aí é só sair andando ali na folha de papel que você vai traçar uma elipse. Aquela distância Dzinho é essa distância que está aqui, né? E o Czão, que é a soma das distâncias de um ponto da elipse até os focos, é essa distância mais essa distância que está aqui, tá? Então, um barbante aqui, um loopzinho e um barbante aqui, e dois palitos, você consegue desenhar uma elipse. Tá aí, uma elipse que ele está desenhando. Então, deixa eu definir, está aí a nossa elipse, a distância entre os focos e o C lá, que é a soma das distâncias de qualquer ponto aos dois focos. Eu vou definir as duas grandezas que normalmente são usadas ao invés do Czão e do Dzinho para caracterizar as elipses, que são o semi-eixo maior e a excentricidade. O semi-eixo maior é simplesmente isso aqui, é a metade do eixo maior. O eixo maior da elipse é isso aqui, né? Metade dele é o semi-eixo maior. Isso aqui é o eixo menor. A gente no próximo slide vai definir também como é que a gente pode extrair o semi-eixo menor. É isso, é metade do eixo maior da elipse, é o Azinho. Você pode se convencer facilmente analisando a distância Czão a partir desse ponto. Nesse ponto aqui tem essa distância daqui até o primeiro foco e essa distância aqui até o segundo foco, né? Ele tem D mais duas dessas distâncias aqui. O Czão é isso, né? É D mais duas dessas distâncias aqui. Então, naturalmente, você pode se convencer facilmente que o A é, na verdade, metade dessa constante Czão aqui. Tá? Esse é o semi-eixo maior escrito em termos daquelas duas grandezas que eu tinha dito que caracterizavam a elipse. E a excentricidade é uma razão. É a razão entre a distância entre os focos e o C. Claramente o C é maior do que o D, né? Então a excentricidade de uma elipse é um número puro, não é uma distância. O A é uma distância, mas o E não, é um número puro entre 0 e 1, tá? Que caracteriza o quão achatado a elipse. Se, por exemplo, a distância entre os focos for 0, né? Aí a elipse vira um círculo, né? A excentricidade dela é 0. Então, excentricidades muito pequenininhas é quando a elipse é próxima a um círculo. E quando a excentricidade é muito próximo de 1, é 0,9 ou coisa assim, aí é uma elipse bem achatada mesmo. Tá? Então esse é um número que permite você saber se a elipse é quase circular ou não é, digamos assim. Né? Você pode escrever aqui a excentricidade como sendo, utilizando essa expressão que está aqui, né? Você pode trocar o C, que está aqui embaixo, por 2 vezes A. E aí você se convence que a excentricidade é metade da distância entre os focos dividido pelo semi-eixo maior, né? Então, olha, essa distância que está aqui, né, metade do D, é o E, esse número tem 0 e 1, vezes A. É a fração do semi-eixo maior, né? É a fração, o E é uma fração, né? É a fração do semi-eixo maior que especifica a distância do centro da elipse até um dos focos. Se o E é igual a 0, os dois focos estão ali, estão bem aqui no meio, né? Se a excentricidade é próximo de 1, significa que do centro o foco está lá aqui no cantinho, entende? Está bem afastado aqui. Ao longo do semi-eixo maior, né? Ao longo do semi-eixo maior, ele está bem à esquerda e o outro está bem à direita. Tá? Esse é o significado da excentricidade. Uma intuição sobre a excentricidade disso, repetindo o que eu acabei de falar. Aqui são 3 elipses, uma delas é um círculo, né? Mas um círculo é uma elipse também. Tá aqui, os 3 têm o que em comum? Eles têm o mesmo semi-eixo maior, desculpe, tá vendo? O semi-eixo maior do círculo é o raio do círculo, né? O semi-eixo maior aqui dessa elipse aqui, tá vendo? É do centro até a borda ali, tá vendo? Olha o semi-eixo maior. Os 3 têm o mesmo semi-eixo maior, mas eles estão claramente diferentes. Por que eles são diferentes? A excentricidade do círculo é 0. Aqui, lembra que Ezinho vezes A aqui é a excentricidade, né? Esse Ezinho aí desse desenho que eu fiz
é 0,5. Né? Isso aqui é 0,5A e ali tem outro 0,5A. Né? O foco está na metade do semi-eixo maior. Isso produziu essa elipse assim levemente achatada. E nesse outro caso aqui, o Ezinho ali é 0,8. Ele está dessa distância total aqui, né? Eu botei o foco ali a 80%. Então produziu um achatamento enorme aí. É isso que é excentricidade média, o quão achatada é a elipse. Tá? Uma excentricidade muito grande, ela é bem um círculo bem achatado. Esse, em essência é isso. Tá? Agora outras distâncias aí. O semi-eixo menor, o periélio, ou periélio, se você estiver falando de órbitas em torno do Sol, ou perigeu, se você estiver falando de órbitas em torno da Terra, e afélio, ou apogeu, também em torno do Sol ou em torno da Terra. O que é isso? Então, está aqui o semi-eixo menor, por analogia, se isso aqui é o semi-eixo maior, você não se surpreende que isso aqui seja o semi-eixo menor, né? Você pode usar Pitágoras aqui facilmente para escrever o semi-eixo menor em termos da excentricidade do A, dessa forma que está aqui. Né? O Bzinho é A vezes 1 menos E ao quadrado. É só usar Pitágoras aí que você se convence que isso aqui é verdade. É o B escrito em termos do A e do E. Eu vou escrever 5 coisas aqui, todas elas em termos do A e do E, para mostrar que o A e o E caracterizam qualquer distância que você queira da elipse. Então, o semi-eixo menor escrito em termos do semi-eixo maior e da excentricidade. Né? O perigeu, né, ou o periélio, dependendo se você estiver falando de órbitas em torno da Terra ou do Sol, é essa distância que está aqui. É a distância do foco até essa menor distância do foco até a curva, né? Essa coisa que está aqui. Esse aqui é o periélio, né? E isso aqui seria o afélio, né? No caso do Sol estar aqui e um planeta está orbitando assim, né? Então é a distância mais próxima do planeta até o Sol se chama periélio e a distância mais longínqua se chama o afélio. Então o RP é a distância de periélio ou perigeu, dependendo do que está sentado aqui, se é a Terra ou se é o Sol, né? Então você pode, fazendo geometria também, se convencer. Bom, aqui é mais fácil, né? Se isso aqui é E vezes A e isso tudo aqui é A, obviamente essa distância que está aqui é 1 menos E vezes A, né? Essa é a expressão do periélio em termos do semi-eixo maior e da excentricidade. Similarmente, o afélio seria isso aqui, essa distância maior aqui, né? É o maior afastamento, é o ponto onde o planeta está mais longe do Sol, né? Se chama afélio, no caso de um satélite orbitando em torno da Terra, quando ele está o mais distante do centro da Terra, se diz que ele está no apogeu. Tá? O RA pode ser escrito como A1 mais E. Né? Aqui é fácil, né? Isso aqui é A, isso aqui é EA, então é 1 mais E vezes A. Tá? E aquelas outras duas grandezas que a gente havia definido, a distância entre os dois focos aqui, você também pode escrever em termos do E e do A. Né? Se isso aqui é EA, então é EA mais EA é 2EA. Né? Tá aí o D, a distância entre os focos, escritas também em torno da excentricidade e do semi-eixo maior. E aquela constante C, a gente já tinha visto, né, que é 2 vezes A. Então você mostra que todas essas distâncias aqui, que você pode querer saber sobre a elipse, são completamente definidas em termos dessas duas únicos parâmetros, que são o semi-eixo maior e a excentricidade. Isso mostra que a elipse é completamente definida por esses dois números, pelo seu semi-eixo maior e pela sua excentricidade. Ok? Bom, então essa é a revisão sobre a elipse aí. Tudo que você precisa saber sobre a elipse é isso aí. Agora sim, as 3 leis de Kepler. Elas foram obtidas em 1605, antes da lei da gravitação do Newton, né? Que foi em 1648, se eu não me lembro. Né? Se eu me lembro direito da primeira aula, é isso. Então foram obtidas em 1605 a partir de cuidadosas e precisas observações da posição dos planetas feitas por esse astrônomo chamado Tycho Brahe, okay? Que morreu em 1601. Alguns anos depois, o Kepler, depois de estudar lá aquelas posições dos planetas lá que o Tycho Brahe ficava anotando, ele conseguiu concluir que os planetas orbitam em torno do Sol dessa maneira, através que respeitam, né, essas 3 leis. Né? Quem são as 3 leis? Bom, primeiro sobre o movimento dos planetas, né, que foi o que o Tycho Brahe ficou observando. Né? Então eu recomendo que vocês abaixem aí na internet, procurem esse aplicativo chamado Stellarium,
que você pode ver lá, do ponto de vista da Terra, o movimento das estrelas, o movimento dos planetas, e você pode, inclusive, colocar qualquer outro ponto da superfície da Terra, Curitiba, pode botar Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer ponto sobre a superfície da Terra, você vê exatamente a visão do céu que você teria olhando para o norte, olhando para o sul, olhando para qualquer direção, e a qualquer hora do dia. Né? Então é muito legal mesmo esse aplicativo, eu recomendo que vocês vejam. Se vocês se acostumarem lá com esse aplicativo e botarem lá para ver o movimento dos planetas durante, obviamente, em ritmo acelerado, né? Porque os planetas demoram, né, para andar no céu, né? Mas para serem vistos se mover em relação às constelações. Aí o que chama atenção sobre o movimento dos planetas, e é isso que chamava a atenção dos astrônomos, é que eles não se movem que nem as estrelas. Né? As estrelas, todas elas giram, são vistas da Terra girar em torno de um eixo fixo. Né? No passar da noite, elas descrevem um círculo em torno de um ponto, né, no céu. Ao passo que os planetas não. Com o passar dos anos, você vê que o movimento dos planetas em relação às estrelas, eles se movem em relação às estrelas. Né? E aí, observando esse movimento, que é totalmente irregular, né, que o Tycho Brahe fez, foi esse movimento que ele observou. E observando aqueles dados, que o Kepler chegou a essas 3 leis. A primeira lei: todos os planetas se movem em órbitas elípticas com o Sol em um dos focos. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês um aplicativozinho simples que mostra a órbita dos planetas. Então, nesse aplicativozinho aqui, você pode selecionar aqui, ó, nesse drop-down aqui, você seleciona qualquer um dos planetas aqui, né? Mercúrio, Vênus, Terra, não sei o quê. E você, bom, ele não se move sozinho, o planeta aqui, você tem que arrastar ele e mostrar e observar a órbita do planeta. Isso aqui que você está vendo é a Terra. Né? Observe aquilo que a gente comentou, o periélio é a distância mais próxima da Terra ao Sol, e o afélio, que é a distância mais longínqua. O que chama atenção a primeira coisa que chama atenção nesse desenho aí é que a órbita da Terra é praticamente circular. Né? De fato, isso é confirmado quando você olha a excentricidade da órbita da Terra. Aqui em cima é 0,017. Lembra que a excentricidade é um número de 0 e 1. É muito próximo de zero, então é muito próximo de circular mesmo. Se você observar com atenção ali no meio, você tem os 2 pontos do foco, os 2 focos dessa elipse aqui. Isso aqui, na verdade, é uma elipse, né? Mas os 2 focos são praticamente um em cima do outro. Né? O Sol está num deles. Né? E a Terra tá girando ali em torno do Sol, dessa maneira que está aqui. O planeta cuja órbita é mais excêntrica é Mercúrio. Olha só Mercúrio aqui. Mercúrio faz diferença aqui, né? Olha aqui, os 2 focos aqui, né, são visivelmente separados, né? E a excentricidade não é 0,0, que nem o da Terra, né? É 0,2. Né? Então é relativamente achatada, mas mesmo assim, visualmente é muito próximo de um círculo também. Né? Aqui está o afélio, né? A distância quando o Mercúrio está mais longe do Sol, né? E ali está o periélio, aqui, ó, periélio, quando o Mercúrio está o mais próximo do Sol. E aí ele mostra aqui as distâncias ao semieixo maior aqui, né? O semieixo menor, desculpe, o semieixo maior está lá em cima. O semieixo maior da órbita de Mercúrio e a excentricidade, que são os 2 números que todo mundo usa para caracterizar a órbita. Né? E os outros números aqui, por exemplo, o semieixo menor aqui aparece como função desses 2 números que a gente já obteve. Né? Esse é o Bzinho, esse aqui é o Azinho e esse é o E, que a gente chamou. Né? Azinho, E e o B. Então, Mercúrio é o mais excêntrico de todos os planetas. Olha Vênus aqui, por exemplo. Vênus é pior que a Terra. Vênus é 0,007. Isso é para todos os efeitos, isso é um círculo. Né? Isso é um círculo. A órbita de Vênus é praticamente circular aqui. Né? Vamos ver o Marte aqui, como é que é. Marte é 0,093. É um pouquinho mais excêntrico do que a Terra. Né? Vamos ver os outros aqui. Júpiter, 0,048. Tá? É isso aqui. Um comentário sobre essa distância. Essa distância aqui se chama distância astronômica, Astronomic Unit em inglês aqui, né? E ela é definida a partir da órbita da Terra aqui. É definida a partir disso. O raio médio
o raio médio da órbita da Terra é definido, é o que define ser uma unidade astronômica. Então você mede a distância dos planetas em unidades astronômicas, você fica claro, assim, né, quando você escreve, tipo assim, pega um planeta mais distante, assim, tipo Urano, né? Isso aqui é 10 unidades astronômicas. Então, o semi-eixo maior da órbita do Urano, quer dizer, a distância daqui do meio, ó, do meio dos dois focos, tá vendo ali? Do meio até a borda, isso aqui é 19,2 unidades astronômicas. Aí por que é legal a unidade astronômica? Porque é 19 vezes maior do que a distância da Terra ao Sol, né? Então você tem uma noção de quantas vezes mais afastado o planeta está em relação à Terra, ok? E aqui está a tabelinha ali do semi-eixo maior, em unidades de 10 a 10 metros, não está em unidade astronômica, está em 10 a 10 metros, de todos os planetas se afastando do Sol, e a excentricidade das órbitas. Aqui, ó, aqui você vê claramente que desculpe, deixa eu botar o pointer aqui. Você vê claramente que a excentricidade do Mercúrio é a maior de todas, né? A maioria o Vênus é circular praticamente, né? Mas todos eles é 0,0 alguma coisa, tá vendo? A Terra é 0,017, Marte é um pouquinho mais excêntrico, Júpiter também e tal coisa. Netuno é um círculo, para todos os efeitos isso aqui é um círculo, né? E essas são as distâncias, cada vez crescendo aqui, né? Porque estão os planetas cada vez mais se afastando do Sol, né? E o raio isso aqui é o raio dos planetas, é o tamanho dos planetas, né? Não tem nada a ver com a distância dos planetas ao Sol, é o tamanho dos planetas, né? Aí você vê aqui que o maior disparado planeta aqui é Júpiter. O raio de Júpiter é 71 quilômetros, 71 mil quilômetros, desculpe, né? O da Terra é aquilo que o Eratóstenes lá mediu, né? 6.400 mais ou menos quilômetros. Júpiter é 10 vezes maior, mais do que 10 vezes maior do que a Terra, tá? Mas Marte, por exemplo, olha como Marte é modesto o tamanho dele em relação à Terra. É mais ou menos a metade do tamanho, né, da Terra. Mercúrio, então, olha lá, 2.400, é uma bolinha ridícula. Vênus não, Vênus é quase do mesmo tamanho da Terra, né? Mas Marte é metade do tamanho e Mercúrio é mais ou menos um terço do tamanho, uma bolinha bem pequenininha. Os outros 4 caras mais afastados, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, esses são enormes mesmo, 71 mil, 60 mil e tal, né? São muito maiores do que os mais internos. Esses 4 planetas mais internos aqui são pequenininhos e esses 4 de fora ali são os grandões, tá? Olha aqui uma visão em perspectiva aqui das órbitas dos planetas. O que está desenhado aqui? Imagina que lá no centro, eu estou descrevendo as órbitas aqui como se fossem círculos, né? Porque a gente já viu que são quase circulares, né? Então você tem que imaginar que no centro desses círculos ali está o Sol, né? Então o primeiro círculozinho azul ali que você vê é Mercúrio. O segundo círculozinho ali é Vênus. Em vermelho ali destacado é a Terra. Depois Marte um pouquinho mais afastado. E aí tem um enorme espaço aqui, de repente aparece Júpiter. Depois um enorme espaço aqui, aí Saturno. Depois um espaço ainda maior, aí Urano, e depois um espaço ainda maior em Netuno. É assim que é o nosso sistema solar. As 4 bolinhas mais pesadas ali, ó, Marte, Terra, Vênus e Mercúrio, ficam bem pertinho do Sol. As outras bolonas aí ficam bem afastadas do Sol. Ok? O Sol e a Terra em escala. O raio do Sol, o Sol é uma espécie é uma esfera, né, com um raio 7 vezes 10 a 5 quilômetros. Né? 700 mil quilômetros. 700 mil quilômetros. A Terra é da ordem de 6 mil quilômetros, o raio da Terra. 700 mil, 6 mil quilômetros. Em escala, se você fosse colocar o Sol e a Terra como bolinha, seria assim, isso aí, se o Sol fosse isso aí, a Terra seria essa bolinha que está aí. Essa eu fiz em escala aqui no PowerPoint, esses 2 círculos aí estão nessa escala que está aqui. Esse é o tamanho da Terra relativamente ao tamanho do Sol. Okay? E a distância entre a Terra e o Sol, ali está a Terra, né? Aquela bolinha ali é a Terra. A distância entre a Terra e o Sol é muito maior do que essa coisa que está aqui. A Terra, então eu não consigo colocar na mesma escala das figuras o Sol, a Terra e a separação entre eles. Não dá para fazer isso, porque a distância entre a Terra e o Sol é 1,5 vezes 10 a 8 quilômetros. Né? É muito grande mesmo. Então eu tenho que fazer uma analogia, né? Para você conseguir imaginar
o tamanho relativo e a distância entre os dois em escala, deixa eu fazer aqui uma analogia aqui. Se o Sol fosse do tamanho de uma bola de vôlei, né, o raio do Sol é isso. Em verdade, ele é 7 vezes 10, 700 mil quilômetros. Mas se eu imaginasse que o Sol fosse uma bola de vôlei com um raio de 10,5 centímetros, é o raio de uma bola de vôlei, qual seria o tamanho da Terra? O raio da Terra é 6 vezes 10 a 3, 6 mil quilômetros. Né? Então, isso está para isso, assim como isso está para 0,1 milímetro. Se o Sol fosse uma bola de vôlei, a Terra seria uma bolinha de raio 1 milímetro. Entende? Essa é aquela escala que eu mostrei na figura anterior. O Sol é uma bola se fosse uma bola de vôlei, a Terra não seria uma azeitona, né? Muito menor do que isso. Tá? É uma bolinha de raio 1 milímetro. E onde estaria esse raio? A que distância da bola de vôlei estaria essa esferinha de 1 milímetro? A que distância? A distância Terra-Sol é 1,5 vezes 10 a 8 quilômetros. Então, isso está para isso, assim como isso está para 23 metros. Então, a escala correta do Sol e da Terra é assim: o Sol é uma bola de vôlei, a Terra é uma bolinha de 1 milímetro de raio situada a 23 metros da bola de vôlei. Ok? 23 metros da bola de vôlei tem uma bolinha de 1 milímetro que fica girando em torno da bola de vôlei. É isso que é a órbita da Terra em torno do Sol. Ok? A Terra e a Lua. A Terra e a Lua, a distância não é tão vastamente maior do que o tamanho dos objetos que dá para desenhar no PowerPoint, num único slide do PowerPoint aqui. Então, a Terra e a Lua em escala é isso aqui. A Terra, o tamanho dessa bolinha e o tamanho da Lua ali estão em escala, assim como a separação entre elas. É isso que é a Lua e a Terra. Isso aí está perfeitamente em escala. Tá? A Lua é desse tamanho relativamente à Terra e a separação delas é nessa escala aí. Está tudo em escala. Mas o Sol não dá para fazer isso. Não dá, porque se eu desenhasse o Sol aqui até a Lua, e desenhasse a distância correta aqui, a Terra eu não conseguia. Ela é menos que um pixel do computador. Você não ia conseguir ver a Terra. Entende? Mas a Terra e a Lua dá para fazer. E botar os três, a distância entre eles, o tamanho da Terra e o tamanho da Lua, tudo numa mesma figura. Se a Terra fosse uma bola de futebol, a Lua seria uma bola de tênis a 9 metros de distância da bola de futebol. Ok? Daí não é tão escandaloso assim o negócio, né? 9 metros. Né? A Terra, de novo, se o Sol fosse uma bola de vôlei, a Terra seria uma bolinha de 1 milímetro de raio a 23 metros da bola de vôlei. Tá? Nunca esqueça isso. Isso é o tamanho do nosso sistema solar. A segunda lei de Kepler. Então, a primeira lei de Kepler são as elipses. Né? Os planetas descrevem elipses em torno do Sol, com o Sol num dos focos. Mas, na prática, tirando Mercúrio, a maioria das órbitas é praticamente circular. Muito bem, a segunda lei de Kepler diz a seguinte: uma linha que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. O que exatamente quer dizer isso? Então, olha aqui uma ilustração da segunda lei de Kepler. Aqui você está vendo a órbita de Mercúrio. Né? Essas duas áreas aqui marcadas, elas são exatamente iguais. Tá? E aí ele registra aqui nesse relógiozinho aqui quanto tempo leva para a partícula passar por aqui, daqui até aqui, e para passar daqui até aqui. Né? E aí você vê que é exatamente igual. O reloginho andando ali é exatamente 0,1 um décimo do período e 1/10 do período. Isso é a ilustração da segunda lei de Kepler. Ele escolheu essas duas áreas aqui, mas funciona para qualquer duas áreas. Ele podia ter escolhido uma aqui assim e uma outra aqui em cima, desde que elas fossem iguais. Você ia ver o planeta percorrer o arco, né? O arco desse pedaço da elipse aí em tempos exatamente iguais. Tá? Ele escolheu botar as duas áreas opostas, mas não precisava. Né? Qualquer duas áreas iguais vão ser percorridas, nesse sentido aqui, né, o tempo que vai levar o planeta para percorrer o arco definido pelo setor, vai ser sempre exatamente igual. A consequência, isso está relacionado, a segunda lei de Kepler, está relacionado à conservação do momento angular do planeta em relação ao Sol. Mas do nosso ponto de vista aqui desse curso aqui, a consequência prática desse fato aí é que quando o planeta está passando aqui
pelo periélio, ele se move, na região do periélio, ele tem que se mover mais rápido do que quando ele está se movendo ali no afélio. Inclusive, você pode concluir isso pela conservação de energia, como a gente vai ver em seguida. Mas aqui nesse aplicativozinho, aqui ele inclusive mostra a maior velocidade do planeta, que acontece quando ela passa exatamente por aqui, e a menor, que é quando ele passa por ali. Por que ele tem que andar mais devagar aqui? Ora, porque a distância dele até o Sol é menor, né? Então para cumprir, para varrer a mesma área, ele tem que andar mais rápido, né? Então essa é uma consequência direta da segunda lei de Kepler, mas que pode ser entendida de outra maneira também. Então você tem aqui representado um planeta na sua posição de afélio e na sua posição de periélio. Tá? Velocidade no periélio maior, velocidade no afélio menor. Tá? Por quê? Uma outra maneira de entender isso, sem fazer referência à segunda lei de Kepler. Porque a energia é conservada, a energia cinética do planeta mais a energia potencial gravitacional do sistema Sol-planeta permanece constante. Esse é um daqueles casos onde você tem duas massas e uma das massas é muito maior do que a outra. Né? O Sol é muito mais massivo do que qualquer planeta. Então, a energia cinética do Sol pode, em primeira aproximação, ser ignorada aqui nessa conservação de energia. E sobre a energia potencial gravitacional, quanto mais longe o planeta está do Sol, maior é a energia potencial gravitacional. Mais próximo de zero, né? Essa coisa é sempre negativa, né? Mas mais próximo de zero, então é maior. Então, a energia aqui, ó, o planeta está aqui, energia potencial gravitacional ridícula. Aí vai, está aumentando, está aumentando, está aumentando, tá o tempo todo aumentando. Quanto mais o planeta se afasta do Sol, maior é a energia potencial gravitacional. Então, nesse ponto que está aqui, se você aumenta a energia potencial gravitacional, você tem que, para essa soma permanecer constante, sempre que a energia potencial gravitacional aumenta, isso aqui tem que diminuir, entende? Dessa órbita toda aqui, quem é que tem a menor energia potencial gravitacional? É o afélio, porque ele tem a maior distância. O ponto onde ele está mais afastado do Sol é no afélio. Né? Então lá é que a velocidade tem que ser a menor de todas. E no periélio é o ponto mais próximo. De todos os pontos da órbita, o ponto que tem a menor energia potencial gravitacional é o periélio. E o ponto que tem o maior é o afélio. Todos os outros pontos estão no meio do caminho. Isso implica necessariamente que num ponto ali qualquer, ali no meio entre o afélio e o periélio, a velocidade, o vetor velocidade, ele está entre os dois. Ele não é nem tão grande quanto o periélio e nem tão pequeno quanto o afélio. Sempre as velocidades todas em todos os outros pontos da órbita, pela conservação da energia, sem fazer referência à segunda lei de Kepler, tem que estar entre os dois. Tá? A velocidade está sempre limitada entre essas duas velocidades. Olha aqui a velocidade de periélio em quilômetros por segundo, hein? Isso aqui não é quilômetro por hora, não, é quilômetro por segundo. Tá? Dos diversos planetas no periélio e no afélio. Aí você percebe assim, o Mercúrio faz uma diferença enorme, né? 59 e 38. E a excentricidade dele é a maior de todas. Todos os outros caras aqui, que têm órbitas quase circulares, não faz quase diferença, né? Tá vendo? A Vênus é 35 e 34, a Terra é 30 e 29, é tudo muito parecido. Tá? Não tem grandes diferenças percentuais entre a velocidade do periélio e a velocidade do afélio, mas para o Mercúrio tem, que tem a ver com a órbita tem que ser bem excêntrica para haver uma diferença apreciável entre o periélio e o afélio. Mas sempre a velocidade, quando o planeta está mais próximo do Sol, periélio, é sempre maior do que no afélio. Agora, uma curiosidade aqui. Isso, aparentemente, a gente não entende ainda. Por que quanto mais afastado o planeta está do Sol, né? Aqui você está se afastando do Sol, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. Olha as velocidades de periélio aqui. Que isso aqui seja maior do que isso, eu entendo. Que isso aqui seja maior do que isso, eu entendo. Mas por que as velocidades, à medida que você vai se afastando, ficam cada vez menores? Por que os planetas, quanto mais longe do Sol, andam cada vez mais devagar? Por quê? É por causa da terceira lei. A segunda lei de Kepler não consegue explicar isso, nem a primeira lei de Kepler. Esse é o conteúdo da terceira lei de Kepler. Quanto mais afastado o planeta se encontra do Sol, mais lento ele se move. A terceira lei, na verdade, não é formulada dessa maneira, como eu estou enunciando. Ela é enunciada em termos do período, o tempo que leva o planeta para descrever uma órbita completa. A terceira lei de Kepler é mais precisa. Ele diz que o período ao quadrado é proporcional ao semi-eixo maior ao cubo da órbita.
Mas o semi-eixo é mais ou menos o raio, né? A distância do planeta ao Sol. Então, se isso aqui é proporcional a isso, então o que isso aí aparentemente está dizendo, né, uma coisa que isso aí implica é que quanto mais afastado, quanto maior o azinho, maior vai ser o tempo de órbita. Bom, tudo bem, mas isso implica necessariamente que a velocidade vai ser menor, que ele leva mais tempo, pode ser simplesmente porque ele tem que percorrer uma distância maior. Né? Por que a velocidade é menor? Vamos ver aqui. Primeiro, deixa eu ilustrar aqui, isso a gente vai ver em seguida. Tá? Primeiro, deixa eu mostrar aqui a terceira lei de Kepler em números aqui. Aqui você tem o período das órbitas dos diversos planetas, medidas em anos, né? O período da Terra é um ano. Né? Vênus dá uma volta no Sol em 0,6 anos, Mercúrio em 0,2, Marte em 1,8, Júpiter em 11 anos e Saturno leva 29 anos para dar uma volta em torno do Sol. Quanto mais afastado, maior é o período da órbita. Mas pode ser simplesmente porque está todo mundo com a mesma velocidade, mas só que Saturno tem que andar muito mais, né? Porque ele está muito mais distante. Né? Vamos ver se é isso em seguida. O semi-eixo maior, que é o tamanho da órbita, né? Aqui, cada vez maior aqui, tá vendo? Em unidades de 10 a 10 metros, porque os planetas se afastam do Sol. Aí o que o Kepler percebeu é que isso aqui ao quadrado, dividido por isso aqui ao cubo, era a mesma coisa para todos os planetas. Né? Então, se você divide o T ao quadrado por A ao quadrado, como os dois são proporcionais, dá uma constante para todos os planetas. E, de fato, se você fizer essa continha aí, você percebe que isso aí dá mais ou menos 3 em unidade disso aqui, né? 10 a menos 34 anos ao quadrado por metro ao cubo. Né? E essa aqui é a verificação, né? Obviamente o Kepler não tinha esses números aqui, né? Que a gente tem hoje, né? Do semi-eixo maior, por exemplo, ele não conseguia inferir isso. Mas a gente, utilizando os dados aí mais modernos aí do T e do A, você verifica claramente que o T ao quadrado, o período da órbita dos planetas ao quadrado é proporcional, é uma constante, vezes o semi-eixo maior ao cubo. E essa constante aí, no caso, vale 3 vezes 10 a menos 34 anos ao quadrado metro cúbico. Tá? Já vamos entender melhor de onde é que vem esse número aqui, o que esse número tem a ver com o quê. Né? Mas, de fato, eu estou só realmente atestando que, de fato, a terceira lei funciona para todos os planetas. Né? Há uma derivação da terceira lei no caso de uma órbita circular. Então, está aqui um planeta, no caso aqui eu botei a Terra aqui, mas enfim. Pega um planeta qualquer que execute uma órbita circular em torno do Sol. No caso de uma órbita circular, a gente consegue derivar, de fato, a terceira lei de Kepler. Observe. Numa órbita circular, o movimento circular uniforme. Né? A força que faz o planeta descrever a órbita circular é a atração gravitacional. Né? E ali está a velocidade do planeta, v. Né? A força é sempre ortogonal ao v, então o v não se altera. É movimento circular uniforme mesmo, lá de Física 1. Tá? Esse aí é o semi-eixo maior, que no caso aí é o raio, né? Porque o círculo o semi-eixo maior do círculo é o próprio raio do círculo. Né? E aí está a segunda lei de Newton para o movimento circular uniforme. A aceleração é a aceleração centrípeta, é v ao quadrado, a magnitude da velocidade ao quadrado dividido pelo raio, né? O raio é o azinho, né? mv2 sobre A, né? É igual à força que o objeto sente. A força é a força de gravitação do Newton, né? É Gzão, a massa do Sol, a massa do planeta, dividido pela distância entre os dois ao quadrado, que é o A ao quadrado. Né? Agora eu vou fazer aparecer o período. Como que eu faço aparecer o período? O período, desculpe, a velocidade, o período já vem. A velocidade aqui é vista ser, isso já permite você entender aquela tabela que eu mostrei 2 slides atrás, de que o fato de que quanto mais afastado do Sol, mais lento o planeta se movia. Olha aí, aqui você percebe isso claramente. Ó. Se o A, você passa o A para o lado de lá e toma raiz quadrada, você percebe que a magnitude da velocidade é proporcional ao inverso da raiz quadrada do semi-eixo maior, né, do raio da órbita, digamos assim. Né? Então, quanto mais afastado você vai estar do Sol, esse A aqui, quanto maior ele for, menor vai ser a velocidade. É por isso, os planetas, quanto mais afastados, mais lentos eles andam de fato. Mas isso não é a terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler vem quando você escreve a velocidade como sendo 2π vezes A,
a distância percorrida, dividido pelo período. Quando nessa expressão que está aqui, você troca o V por 2π sobre A e arruma 2π vezes A sobre T, desculpe, né? 2π vezes A é o comprimento da órbita circular, dividido por T é o período, né? O T. Então, se eu troco o V por 2πA sobre T, eu consigo relacionar o T com o A, que é essa que é a terceira lei de Kepler. Isso aqui é uma observação só para explicar aquele fato que a gente já tinha percebido lá, né? Que quanto mais longe os planetas estão do Sol, mais lento eles andam. Mas isso que é a terceira lei. O período ao quadrado é proporcional ao semi-eixo maior ao cubo. Isso que foi derivado no caso de uma órbita circular, é possível derivar também mesmo no caso de uma órbita elíptica, né? E a constante de proporcionalidade é exatamente essa que a gente derivou aqui. Percebe? Então, aquele número estranho que a gente obteve no slide anterior está aqui explicado. Ele está relacionado com a massa do Sol e a constante da gravitação universal. Ok? Essa é a terceira lei de Kepler. Ok? Isso aqui, se você quiser, é uma consequência dela. Quanto mais afastado o planeta se encontra, mais lento ele anda. Tá? Agora, relacionado a órbitas em torno da Terra. Tem uma coisa, satélite de comunicação, eles têm uma peculiaridade que eles são chamados geoestacionários. Geoestacionário, isso aqui é a Terra vista a partir do Polo Norte. Tá? Então, você tem que imaginar que a Terra gira assim. Tá? Ela está girando e aqui é exatamente o eixo, indo na sua cara, aqui é o eixo do Polo Norte. Tá? Os satélites de comunicação eles são postos para girar num plano equatorial, né? E a característica mais importante deles é que eles giram com o mesmíssimo período da Terra, de tal forma que quando a Terra está girando aqui, eles acompanham a Terra, estão sempre sobre o mesmo ponto, aqui sobre o mesmo ponto na superfície da Terra. Eles são chamados geoestacionários por causa disso, porque o período da órbita deles é exatamente 24 horas. Né? E por que isso tem que ser assim? Isso tem que ser assim porque eles se comunicam com antenas ali na Terra. Né? Se eles se movessem em relação à Terra, as antenas iam ter que ficar apontando cada momento do dia numa direção. Né? Então, para as antenas na Terra poderem ficarem sempre apontando apontando numa direção fixa, né? O satélite tem que estar numa posição fixa em relação à superfície da Terra. Então, o período da órbita dos satélites tem que ser 24 horas. A que distância você tem que colocar um satélite para que o período dele seja exatamente 24 horas? Esse é o exemplo de uma aplicação direta da terceira lei. Porque a terceira lei relaciona o semi-eixo maior, ou o raio, no caso aí de uma órbita circular, o raio, né, da órbita, com o período. Eu quero que o período seja 24 horas. Aí eu descubro quem é o raio. Está ali, essa é a terceira lei. Só que no caso aqui, né, a constante aqui não é a massa do Sol, né, é a massa da Terra, porque o satélite está orbitando em torno da Terra. Né? Então eu quero que esse T aqui seja exatamente 24 horas e descubro quem tem que ser o A. O A aqui, no caso, é essa distância daqui até aqui. A que distância do centro da Terra você tem que colocar o satélite para que ele fique orbitando exatamente a 24 horas? A 42.300 quilômetros. Eu desenhei isso aqui em escala. Tá? Essa distância daqui até aqui é 6.400 e isso aqui é 42.300. Essa é a escala. Os satélites geoestacionários, todos eles ficam girando aqui junto com a Terra, né? E dão uma volta completa em torno do centro da Terra a cada 24 horas. Entende? 42.300 quilômetros. Se você colocar o satélite um pouquinho aqui dentro, com um A aqui, né? Um A menor do que 42.300, aí o período vai ser menor do que 24 horas. Em outras palavras, ele vai dar uma volta completa em, sei lá, 23 horas, por exemplo, né? E aí você não vai estar sempre sobre o mesmo ponto da Terra. Em contrapartida, se você botar uma órbita um pouquinho mais afastada, o A vai ser um pouquinho maior do que 42.300 e o período vai ser, sei lá, 25 horas, ou coisa assim, né? Então ele não vai estar sempre sobre a Terra. Só esses caras que estão a 42.300 quilômetros do centro da Terra é que conseguem dar uma volta em torno do centro da Terra exatamente em 24 horas. Mas quem está mais por dentro aqui tem um período menor, né? Esses caras aqui que fazem aqui tem um período pequenininho. Né? Quanto mais afastado, maior o período. Essa é a terceira lei de Kepler. Okay? Aplicada para esses satélites geoestacionários. Agora, o cometa de Halley. Um comentário sobre o cometa de Halley. O período, esse é tirado de um probleminha aí do livro. O período, o que é informado a você? Ó, você sabe que o cometa de Halley, o período dele em torno do Sol é 76 anos.
E a distância de periélio dele, que é a distância mais próxima que ele chega do Sol, é 8,9 vezes 10 a 10 metros. Eu já vou desenhar em escala para você ver em relação aos planetas por onde que o cometa passa. Mas essa é a distância mais próxima que ele passa do Sol. Tá? Só com essas duas informações aí, a gente consegue descobrir os detalhes da órbita toda do planeta? Consegue. Utilizando a terceira lei de Kepler, para qualquer coisa que orbite em torno do Sol, o período ao quadrado é proporcional ao semi-eixo maior ao cubo. E a constante de proporcionalidade de qualquer coisa que orbite em torno do Sol é aquele número lá que a gente viu, 3 vezes 10 a menos 34. Então, no caso aqui, eu sei que o período é de 76 anos, boto 76 anos aqui e descubro quem é o semi-eixo maior da órbita do Halley. Né? Já obtive mais uma informação sobre a órbita. O semi-eixo maior é 2,7 vezes 10 a 12 metros. Então tá bom. Eu já tenho agora sobre a elipse que o Halley descreve, eu tenho o periélio e o semi-eixo maior. Agora eu posso tirar a excentricidade para saber, será que é quase circular, será que não é e tal e coisa. Né? Por quê? Porque a gente sabe, lá do início da aula, exprimir o periélio em termos do semi-eixo maior, que eu acabei de descobrir aqui, né? E da excentricidade. Né? O RP está ali informado, o A eu acabei de calcular com a terceira lei de Kepler e eu tiro a excentricidade da órbita. O que você acha? Que a excentricidade da órbita do Halley é que nem a dos planetas? 0,97. É uma elipse mais achatada que você consegue imaginar. É a elipse do Halley. É quase esse negócio. Incrivelmente achatada a elipse do Halley. Né? E eu posso, agora que eu obtive a excentricidade e o A, eu posso calcular qualquer coisa da órbita. Por exemplo, a distância mais afastada, o afélio, né? A distância de afélio. Aqui, qual é a maior distância que o cometa de Halley chega do Sol? É A vezes 1 mais E. Né? Em 1,97 vezes esse número que está aqui. Né? A distância de afélio é 5,3 vezes 10 a 12. Então, ele chega tão perto quanto 8,9 vezes 10 a 10 metros e fica tão afastado quanto 5,3 vezes 10 a 12. É isso que o cometa de Halley faz no nosso sistema solar. Vamos desenhar ele em cima das órbitas dos planetas para ver que extensão do sistema solar ele visita. Está lá. Olha lá o cometa. Esse é aquele desenho que eu tinha mostrado antes, né? Esse aqui é a elipse do cometa de Halley desenhada em escala. Essa excentricidade dessa elipse aqui é 0,97. Olha lá, o Sol está no centro, né? Essa distânciazinha aqui é o periélio que a gente calculou aí do cometa de Halley. Ele passa na distância de maior aproximação entre Mercúrio e Vênus. Ele cruza a órbita da Terra e cruza a órbita de Vênus e passa. Ele não chega tão perto quanto o Mercúrio, mas passa entre Mercúrio e Vênus. E quando ele se afasta pra cacete. Ele se afasta além de Netuno. Olha lá, Urano-Netuno. Tá vendo? Ele se afasta além de Netuno na sua distância de maior afastamento. Ok? Bom, então tá bom. Isso aí por hoje.